sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos aqui conversando sobre a mediunidade. Estamos aproveitando para estudar esse livro, Seara dos Médiuns, porque ele fala acerca do livro dos médiuns, né? Emmanuel dando uma visão acerca do livro dos médiuns. E hoje nós vamos pegar o tema Cartão de Visitas, que é sobre a questão número 7 de O Livro dos Médiuns que nós vamos ver. Nós vamos aproveitar para ler o texto de Kardec, porque aí fica mais fácil para a gente ir se orientando, né? E sabendo até que a obra é subsidiária, que Emmanuel não está inventando nada, ele está comentando, como todos têm o direito de comentar, acerca de um trecho do Livro dos Médiuns, o capítulo 2 do Maravilhoso e do Sobrenatural. E ele diz assim: se a crença nos espíritos e nas suas manifestações constituísse uma concepção isolada, o produto de um sistema, ela poderia, com aparente razão, ser suspeita de ilusória. Mas diga-nos mais uma vez, por que a encontramos tão viva em todos os povos antigos e modernos? Nos livros santos de todas as religiões conhecidas. Dizem alguns críticos, porque o homem em todos os tempos gostou do maravilhoso. Mas para vós, o que significa maravilhoso? O que é sobrenatural? O que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Conheceis, portanto, tão bem essas leis que vos é possível estabelecer o limite ao poder de Deus? Pois bem, então provai que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é nem pode ser uma dessas leis. Segui a doutrina espírita e vede se este cateamento não possui todos os caracteres de uma lei admirável, que resulta de tudo o que as leis filosóficas não puderam resolver até agora. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar nossos sentidos e, por conseguinte, de transmitir seu pensamento, resulta, se podemos assim nos exprimir, de sua constituição fisiológica. Logo, nada há de sobrenatural neste fato, nem de maravilhoso. Que um homem morto e bem morto reviva, corporalmente, que seus membros dispersos se reúnam para formar novamente seu corpo, isto sim é maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Aí estaria uma verdadeira derrogação da lei, que Deus só poderia realizar através de um milagre. Nada há de semelhante na doutrina espírita. Então esse é o texto de Kardec, do Livro dos Médiuns, e Emmanuel, nessa segunda lição, ele chama de cartão de visita o comentário que ele vai fazendo. Essa psicografia veio numa reunião pública do dia 8 de janeiro de 1960. E é interessante, não é? Porque essa questão do maravilhoso, do sobrenatural, do fantástico, ainda ocorre entre nós. Quantas vezes a doutrina espírita é procurada para resolver esta questão? Quantas vezes o conhecimento espírita é procurado para dar nome, né, ou dar solução a questões insolúveis? Quantas vezes até o trabalho dos passes, o trabalho mediúnico é procurado como uma forma miraculosa para resolver questões sérias da vida, né? Questões dolorosas principalmente. Então Emmanuel vem nos dando assim uma forma de pensar acerca disso. Ele fala assim: em qualquer estudo da mediunidade, não podemos esquecer que o pensamento vige na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. E isso nós precisamos pensar sempre. Eu creio que não é só saber, não, porque saber a gente sabe. A gente
a gente já trabalha com isso. Mas será que esse estudo do pensamento, a gente pensa nesses fenômenos da sintonia, a qualidade do nosso pensamento, meus amigos, pensamentos estranhos que surgem na nossa mente, que não tem muito a ver com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente deveria querer, não é? Às vezes a gente quer lá no nosso íntimo, mas a gente deveria querer aquilo. E eu acho que pelo conhecimento que a gente vai tendo da doutrina, a gente já começa a pensar bem sobre o nem tudo, né? Nem tudo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, tem determinados pensamentos que são lícitos, podem ser. A psicologia, ela vem analisando isso, né? Sobre a qualidade, a imersão de desejos, a imersão de frustrações, de revoltas, tudo isso pode acontecer. Mas será que na minha posição de cristã, minha posição de cristão, de seguidor da doutrina espírita, que é uma doutrina cristã, esse pensamento, esse tipo de pensamento é conveniente? Ah, Deus, mas ele vem, ele borbulha, tudo bem. Graças a Deus que ele vem, ele borbulha, que é uma oportunidade de trabalhar. E aí, nesse momento, a prece, né? Substituir, como diz Kardec, quando ele pergunta aos espíritos, que fazer quando o pensamento mal nos atormenta? Vamos olhar essa questão? Então, a gente pode colocar um pensamento contrário, né? Procurar se apegar às fontes do bem. A gente, na doutrina espírita, tem um elemento poderosíssimo que é a leitura, aquela leitura que ocupa o nosso pensamento, né? Aquela indução a um sentimento diferenciado. É trabalho, meus amigos, é trabalho. É claro que todos nós, principalmente nós médiuns, trabalhadores e tudo, somos testados. Somos testados, a gente pode até falar, somos tentados, quando Emmanuel até fala no livro Caminho, Verdade, Vida, Origem das Tentações, ele diz, né? Cada um é tentado, atraído e engodado por sua própria concupiscência. E aí ele fala, ser tentado é atrair a malícia própria. Então a gente tem a nosso fundo malicioso, nosso fundo lodoso, e que a gente sabe que tem, mas a gente está tentando substituir, né? Limpar essa questão nossa através da água límpida do Evangelho, da água límpida do bem. Mas é difícil. Então, e os espíritos que nos cercam sabem disso. Então, muitas vezes pode haver uma indução aproveitando essa nossa questão. A indução através do pensamento, de uma imagem, não é? De um desejo, de uma questão qualquer, que vai, com certeza, meus amigos, nos comprometer em termos de futuro espiritual. Então não é culpa, mas é a gente buscar o trabalho, né? Buscar trabalhar. Se a gente não conseguir sozinha, vamos procurar ajudas nos atendimentos fraternos, nos atendimentos terapêuticos, vamos procurar ajuda para a gente se trabalhar em ideias melhores. Então ele coloca, né? Todos os fenômenos de sintonia, tendo pensamento e até o cuidado, que muitas vezes alimentando o pensamento, a gente vai estabelecendo conexões, fortalecendo conexões, nem sempre próprias para o nosso período reencarnatório. E ele começa, analisando palidamente, tomemos a imagem da vela acesa, apesar de imprópria para as nossas anotações. Ele vai fazer uma comparação, uma metáfora. A vela acesa arroja de si fótons ou força luminosa. O cérebro exterioriza princípios inteligentes ou energia mental. Na primeira, quer dizer, na vela acesa, temos a chama. No segundo, identificamos a ideia. Uma e outro possuem campos característicos de atuação, que é tanto mais vigorosa quanto mais se mostre perto do fulcro emissor. No fundo, os agentes a que nos referimos
são neutros em si. Imaginemos, no entanto, o lume conduzido. Tanto pode revelar o caminho de um santuário quanto a trilha de um pântano. Tanto ajuda os braços do malfeitor na execução de um crime, quando auxilia as mãos do benfeitor no levantamento de boas obras. Então, até aqui, ele está falando de uma vela, né? A vela acesa, ela tanto pode ajudar a salvar uma vida, quanto pode ajudar um assalto, né? Quando é feito à noite, na escuridão. Ela tanto pode ajudar a liberar uma atitude de trabalho, uma atitude de cumprimento do dever, quanto ela pode também ser usada para o crime. A questão é quem está portando a vela, né? A intenção de quem está portando a vela, o objetivo de quem está portando essa vela. Isso é o que ele vem falando da vela. Como o trabalho é metafórico, ele está comparando essa vela mental, física, como pensamento. Se a vela, a chama, ela tem fótons, né? Força luminosa, ela projeta isso. O pensamento, que enquanto encarnados, né, ele é expresso através do cérebro, exterioriza princípio inteligente ou energia mental. E essa energia mental, a mente, é o espírito arrojando essa energia. Vamos ver então como é que essa energia mental ela vai funcionar na nossa vida enquanto médium. E aí vamos lembrar que esse estudo está em cima do item 7 do Livro dos Médiuns, lá das noções preliminares, em que ele vem falando do maravilhoso e do sobrenatural. Vamos lá. A gente está fazendo um intervalo para dizer que nós estamos aqui pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, agradecendo sempre a essa rádio, agradecendo sempre aos irmãos pela audiência, pelo carinho, pelo cuidado que tem nesses estudos que são feitos nesse horário, conversando sobre a mediunidade. Nesse momento, estudando a obra Serra dos Médiuns, de Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira. Estamos na lição intitulada Cartão de Visita. E ele continua a nos falar assim. Verificamos no símile que a energia mental, inelutavelmente ligada à consciência que a produz, obedece à vontade. Então vamos lá, meus amigos. Isso para alguns de nós é até novidade. Então, na verdade, o pensamento, ele obedece à vontade. Ah, mas aí eu penso que eu não quero. Como é que é? Um espírito pode me induzir o pensamento? Pode. Mas eu vou agasalhá-lo se eu quiser. E aí, meus amigos, a gente tem que educar muito a nossa vontade. Tem que ficar muito clara na nossa mente, na nossa vida, quais são os objetivos. O que eu quero dessa reencarnação? O que eu quero dessa oportunidade física? Eu estou lutando pelo transitório ou estou lutando pelo definitivo? A gente tem que ter isso claro para fazer o esforço. Não é fácil, não. Pensar no bem, pensar no melhor é desafiador. Mas é a nossa proposta. A instrumentação nos foi dada para isso. Então, saber os objetivos, pensar nos objetivos, fixar os objetivos é fundamental para essa educação do pensamento. Leon Denis, no livro Problema do Ser e do Destino, ele tem lá na parte das potências da alma um texto muito importante para nós. É a terceira parte, como falamos, das potências da alma, o item 24, que é sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Porque nós precisamos, né? E a mediunidade, ela não foi dada a gente assim como um brindezinho para distração. Tudo que Deus faz tem uma finalidade útil, como a nossa doutrina bem traz, e Kardec traz no Livro dos Espíritos. Então, se a gente tem a mediunidade,
Se a gente tem o pensamento, a gente tem como base, do fenômeno mediúnico, como diz a doutrina, como está dizendo Emmanuel, a gente tem que educar o pensamento para ser um bom médium. E educar o pensamento para ser um bom médium, eu quero selecionar os pensamentos que são adequados ou não. Ah, mas quer dizer que eles não vêm? Eles vêm, mas a gente vai despedindo. A gente não despede tanta coisa na nossa vida. A roupa que não serve, a gente despede. Às vezes a gente despede até não é porque não serve, não, porque a gente não gosta mais daquilo. Então, a gente está no movimento para apurar o nosso gosto. A mediunidade está aprendendo a gente a valorizar o nosso gosto moral, a nossa amizade, né? Transformar muitas vezes determinadas situações em amizade, em solidariedade, em fraternidade, em trabalho no bem, e transformando a ociosidade em trabalho, né? A gostar de trabalhar, a gostar de servir, a gostar de conviver, a gostar de renunciar. A gente vai aprendendo isso, educação. Esses espíritos que são modelos, que já conseguiram, eles treinaram também. Então, ele vem dizendo, né, desse pensamento, dessa energia mental, e ele fala assim, e compreendendo, então a energia mental, ela obedece à vontade, e compreendendo-se no pensamento, a primeira estação de abordagem magnética, em nossas relações uns com os outros. Olha, eu vou só parar o seguinte, antes de eu falar com alguém encarnado, eu penso, né? Então ele coloca o pensamento como a primeira estação da abordagem magnética. E é isso, né? Que a gente, antes de chegar ao outro, a gente pensa. A gente faz, se eu quero uma relação próxima, eu sei quantos passos eu vou dar, eu tenho que andar para me encontrar com fulano. Se é através da mídia social, qual é o instrumento? Eu tenho que pegar meu smartphone, eu tenho que pegar meu notebook, eu tenho que pegar o meu tablet, eu tenho que pegar para falar com fulano. Então, o pensamento é o primeiro ponto para eu chegar. E aí eu vou saber o que eu vou falar, como eu vou falar, não é? Então, ele diz, o pensamento, a primeira estação de abordagem magnética em nossas relações uns com os outros, seja qual for a mediunidade de alguém, é na vida íntima que palpita a condução de todo o recurso psíquico. Opa! Então é na vida íntima, é dentro de mim, que eu vou ver a condução de todo o recurso psíquico. Ele não falou alguns não, todos. Então é através daí que eu vou ter, o que eu vou ver, estabelecer possibilidade ou negação. A partir daí que eu vou ver, e nesse movimento que a gente está tendo, né, de ser um trabalhador presencial, se a minha decisão de estar presente ou não, de me preparar para o trabalho ou não, de ser verdadeiro ou não, é no pensamento que eu vou ter toda a abordagem magnética, e nós para o outro e o outro em relação a nós. Qualquer tipo de mediunidade, o espírito vai começar a acionar o nosso pensamento, o nosso centro de interesse, a nossa vontade. Aí Emmanuel continua a nos ensinar assim: observa, pois, os próprios impulsos. Então eu tenho que observar como é que andam meus impulsos. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Realizando, atrais. Atraindo, reflete. E refletindo, estendes a própria influência, acrescida dos fatores de indução no grupo com que te afinas. Então vamos pensar, por exemplo, na reunião mediúnica de atendimento. Pode ser o atendimento à saúde física, pode ser o atendimento a espiritual, aos irmãos que estão assim em dificuldades de entendimento, qualquer atendimento.
até o atendimento fraterno. Primeiro, eu desejo atender, eu desejo participar daquela tarefa. Se eu desejo, eu já vou estabelecer um sentimento. Eu sentindo, eu vou ver assim, meu Deus, o que falta? Como é que eu estou, né? Vou fazer um inventário. O que eu posso apresentar hoje para ser um bom trabalhador? E aí eu pensando, eu começo a realizar. Começo a realizar primeiro no campo íntimo, né? Buscando recurso. A partir daí, eu vou atrair aqueles espíritos que vão me ajudar na tarefa. Ou melhor, a quem eu vou ajudar na realização da tarefa. E aí eu atraindo esses espíritos, vai ser o resultado, vai ser o reflexo. Então eu vou conseguir dar aquele passe, fornecer aquele passe de forma consciente, de forma produtiva. Eu vou conseguir abrir a minha instrumentalidade para ser uma trabalhadora melhor, não é? É um instrumento que não cause, que não dê tanto trabalho à espiritualidade para fazer. E aí eu vou me afinando aquele grupo de encarnados que, na verdade, foi preparado, é organizado pela espiritualidade diretora daquela casa. Então é todo um trabalho. E aí ele coloca assim, o pensamento é, portanto, nosso cartão de visitas. Olha, hoje em dia a gente não pensa muito em cartão de visita não, mas eu vou falar. Nosso perfil. Nosso perfil na rede social não tem o perfil? Então é isso, né? E na rede social eu posso apresentar um perfil falso, né? Só que quando a gente fala no trabalho espiritual, a gente não pode forjar vibrações. Então a nossa vibração, que é fruto do nosso pensamento, é a nossa identificação ali. E ele continua, com ele representamos ao pé dos outros, conforme nossos próprios desejos, a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a intolerância ou o entendimento, a luz dos construtores do bem ou a sombra dos carregadores do mal. Excelente mensagem para o dia de hoje. A gente precisa pensar muito nisso. Como está a nossa atuação? E não é só a atuação na casa espírita, não. É a nossa atuação no dia a dia, meus amigos. No nosso lar, no nosso círculo de amigos, né? Como é que a gente está interpretando os fatos da nossa vida? Então, é esse o grande convite que a espiritualidade faz a todos nós. Olhemos o nosso pensamento, analisemos os nossos gestos, analisemos nossas palavras, analisemos as nossas intenções. E a partir daí, a gente, sabendo disso, né? A gente vai ser aquele trabalhador de confiança de Jesus, da espiritualidade da nossa casa. E como é bom alguém confiar na gente, mesmo sabendo que a gente é imperfeito. Mas vamos nos lembrar lá do Evangelho? Reconhece-se o verdadeiro espírita, por quê? Pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega, para dominar as suas inclinações mais. Então, que a gente possa partir para esse esforço de vigilância, de constância e de seriedade em termos da tarefa mediúnica que nos cabe desempenhar. Muita paz, meus amigos, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.